Olá pessoal, professor Luciano Araújo, e nós vamos dar sequência ao nosso curso de AutoCAD, né? Antes de nós falarmos um pouquinho mais sobre outras ferramentas, né, do AutoCAD, nós vamos falar sobre como trabalhar da forma correta dentro do AutoCAD, né? E isso é importante, é interessante você entender que se você vai trabalhar em um escritório de engenharia ou se você está mesmo desenvolvendo um projeto, é importante que esse projeto seja trabalhado da forma correta. E como é trabalhar da forma correta? Trabalhar da forma correta é, por exemplo, vamos usar aqui uma situação. Você tem um projeto e esse projeto ele contém várias informações dentro dele. Por exemplo, você tem as paredes, que é uma informação, você tem os mobiliários, que são os blocos inseridos dentro desse projeto, que é outra informação. Você tem, por exemplo, as achuras, você tem os textos, você tem cotas, enfim, um projeto final, ele possui vários itens, né, várias informações dentro dele. E para nós trabalharmos no AutoCAD, é importante que cada uma dessas informações estejam em uma camada diferente. Note-se que se você pegar um projeto, você vai observar que existe dentro do projeto espessuras diferentes, né, de linhas. E se for um projeto colorido, você vai ver que existem, às vezes, várias cores dentro de um projeto. Isso mostra claramente que existem várias camadas dentro desse projeto. Então vamos lá. O comando é esse aqui, ó, comando Layer Properties ou propriedades de camadas. Quando eu clico nesse botão, nesse ícone, abre-se essa caixa, né, aonde eu crio aqui as minhas camadas. Então os botões responsáveis, no caso, né, o botão responsável para criar é exatamente este aqui, ó, é o botão New. Então quando eu clico aqui neste botão, aparece uma faixa azul com o nome Layer, Layer 1. E aí, à medida que eu for clicando, ele vai criando várias layers, né? E vai dando sequência, layer 1, layer 2, layer 3. Então, esse layer aqui, ele já é uma camada, né? O layer 0 é uma camada padrão, a qual nós não mexemos no AutoCAD. Então, nós criamos as demais camadas. Então, esse aqui é um layer neutro, nós não mexemos com ele. No caso aqui, no Layer 1, eu dou um clique aqui dentro e renomeio esse Layer 1 para, no caso, por exemplo, paredes, que é o que nós vamos desenvolver aqui no nosso projeto, as paredes de uma casa. Aqui, por exemplo, em Colors, para diferenciar, né, eu clico aqui dentro desse quadradinho, ainda dentro da faixa, né, dentro da camada, e aparecerá para mim esse quadro aqui de cores, onde pede para selecionar a cor, Select Color. E aí eu vou clicar, por exemplo, aqui na cian, eu vou trabalhar com a cor 4. Observa que ela possui um número, olha, a vermelha é o número 1, a amarela 2, a verde 3, e dessa forma você tem não somente as cores, como também um número que é respectivo a essa cor. Então vou clicar aqui no cian, número 4, vou dar um OK, e observa então que esse quadradinho ele ficou no tom cian, ou seja, eu já criei uma camada parede com o tom cian, com a cor cian, e o que eu preciso fazer agora é simplesmente colocar ela como corrente. Se eu quiser, por exemplo, deletar ela, eu venho aqui e deleto, que não é o caso agora. Para colocar corrente, é simplesmente clicar neste botão aqui, onde tem um símbolo de um correto. Tá vendo? O símbolo de correto. Esse símbolo aqui indica que a minha layer, a minha camada, ela estará corrente, né? Então, observa, por exemplo, esse campo aqui. A minha layer corrente aqui, no caso, é o layer 0, layer neutro. Mas se eu clicar aqui, com a minha faixa aqui que já se encontra selecionada, observa que automaticamente agora a minha layer que está corrente é a layer parede. Isso significa o quê?
significa que tudo que eu desenhar dentro do AutoCAD agora na minha área de trabalho será identificado com uma camada chamada parede. Ou seja, tudo que é parede eu vou desenhar dentro desta camada. Lembrando que essa setinha que se encontra aqui, ela intercala entre camadas, né? No momento nós só temos uma camada criada, que é a parede, e a do próprio AutoCAD, né? Que é a Layer 0 padrão. Uma vez criada então a camada, né? No caso a parede, nós vamos fechar aqui, né? Fechamos essa caixa aqui. Eu vou simplesmente selecionar este objeto já criado anteriormente. Com o botão direito vou clicar na borracha, vou apagar e vou iniciar novamente, né, no caso, este mesmo retângulo. Clico no comando linha, clico, observa que a minha linha ela se encontra de maneira que eu posso andar ela de forma aleatória, em diagonal, mas eu quero andar ela no plano horizontal. Então eu clico aqui no modo ortogonal, posiciono, vou digitar 850, né? Posiciono para a direita, digito 850, dou um Enter, posiciono para baixo, lembrando que você pode ajustar dando cliquezinhos no mouse e apertando também a bolinha do mouse, você tem aí uma mão, né, que é o pan, onde você arrasta, né, ajustando melhor aqui o teu campo de visão. Posiciono para baixo, dando sequência, vou digitar aqui 600, dou um Enter, estou fazendo o projeto em centímetros, então 600 está se referindo a 6 metros, né? Porém está em centímetros, então eu digito 600. Posiciono para a esquerda, digito 850, Enter, e simplesmente digito C, Enter. E ele vai fechar exatamente aonde eu iniciei. Se eu iniciei meu projeto, né, o meu objeto, sem interrupções durante o processo, se eu digitar C Enter, automaticamente ele irá fechar aonde eu iniciei. Tá? Isso só vai ocorrer, logicamente, se eu não tiver interrompido minha sequência. Bom, uma vez fechado, né, C significa close, fechar. Uma vez fechado, então eu tenho aqui o meu retângulo desenvolvido com o comando line, ok? Então esta aqui é a função, né, Layer Properties. Nós iremos falar um pouco mais lá à frente, né, sobre ela, porém é necessário entendemos que todo processo é necessário fazermos da forma correta, cada item em sua própria camada. Certo, pessoal? Até a próxima, nós vamos dar sequência, então agora falando, né, na próxima aula, de outros comandos.